Olha só, a campanha, as eleições de 2022, o Bolsonaro vai investir mais, né, para ficar mais fácil de entender, em São Paulo, vai focar em algumas ações em São Paulo, e o Lula está prometendo aí creche em ensino integral e crédito para empreendedores. Então, vamos acompanhar a reportagem aí, pode rodar. Na propaganda eleitoral da rádio, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, prometeu zerar as filas de consultas e cirurgias na rede pública a partir de multirões do SUS. Jair Bolsonaro, do PL, prometeu pagar uma 13ª parcela de Auxílio Brasil para as mulheres beneficiárias do programa. Lula também apresentou uma proposta de investimento de creches do ensino integral e crédito para empreendedores a juros baixos a partir do programa Empreende Brasil. A propaganda de Jair Bolsonaro prometeu manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 durante todo o seu governo, caso reeleito. Em busca de ampliar uma distância do primeiro turno no maior colégio eleitoral do país, a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro planeja uma imersão no estado de São Paulo. As agendas ainda estão sendo fechadas, mas estão previstos eventos de rua, atos com prefeitos, agendas de bairro com candidato ao governo Tarcísio de Freitas e com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Também está no plano um grande ato ainda a ser confirmado na Avenida Paulista. Até mesmo a primeira-dama Michele Bolsonaro tem agenda na capital paulista no evento Mulheres com Bolsonaro. Ainda deve ocorrer um ato de Bolsonaro com Rodrigo Garcia e prefeitos no estádio da Portuguesa. Muito bem. Zezinho, duas coisas distintas, né? O presidente Bolsonaro investindo em São Paulo, que ele está trabalhando também para a eleição do Tarcísio, né? Ao mesmo tempo que o Lula cita aí uma coisa que interessa muito para as pessoas que trabalham fora, que é a creche do ensino integral, e crédito para empreendedores, né? Para as pessoas que querem se virar, querem tocar os seus negócios. Cícero, eu vou mais assim, é isso que ali, para mim, era a taja principal, mas foi o jornalismo que fez, vamos respeitar aí, que é acabar com a fila do SUS. Esse é o debate, esse que tem que trazer o debate. Agora, porque nós temos um déficit aí no Brasil, e o que o Brasil está acontecendo aí com essa fila do SUS, com essa fila de regulação, isso é uma vergonha. O Brasil arrecadando tanto, os estados arrecadando tanto e não resolve. A saúde pública no Brasil, não estou aqui culpando, o Brasil, os estados, os municípios estão na UTI. Essa proposta é boa. Agora, se vai colocar em prática, aí é outros 500. Se é só discute. Foi Lula, que está na matéria, Buiu. Por isso que, às vezes, a gente tem que estar atenção na matéria, para depois a gente não Eu só queria ouvir da tua boca eu sei. Tinha feito. Não, eu sei. Então, o que nós queremos mesmo ver dos dois discursos, aí é proposta. E também manter o auxílio aí de R$600, mas tem que tirar o povo desses 600, Cícero. Desses 600, não pode as pessoas ficarem escravizadas. Nós somos um país forte. O país precisa se unir. O país não pode estar nessa divisão, nessa polarização. Mas você acha, Zezinho, que alguém vai ter coragem de falar em retirar 600 nesse momento? Não, a proposta toda, estou dizendo, nós queremos ver propostas, por isso que eu falei, essa matéria ela é muito boa, por isso que a gente tem que discorrer mais nela. Não sei se você vai, depois do intervalo, vai vir para a gente debater mais sobre ela, não sei. Tem que ver o tempo. Porque o tempo aqui ele não para, tem razão. Então, o que nós queremos ver dos presidenciáveis é isso. E quanto à questão do presidente Bolsonaro ir para São Paulo, ele está correto. É um colégio eleitoral grande, fazer imersão em São Paulo, está certo. Porque a eleição é disputada, é uma eleição que é um colégio grande, está certo de buscar eleitores em São Paulo. Muito bem. Buiu, antes de começar o seu comentário, se você tiver algum problema, Buiu, porque você está sempre perguntando, se tiver algum problema de ouvir, eu vou conseguir um ponto para você, tá? Eu peço lá, aí você acompanha por um ponto, é para lhe ajudar, para contribuir. Então, se for o caso, está à sua disposição. E vamos ao tema. Eu nunca precisei de ponto, nem na escola eu ia precisar aqui. Você sabe, Will, mas você tem um déficit de atenção às vezes. Fui muito bem na escola, nunca precisei de um ponto. Não, mas eu não estou dizendo que você tem algum problema cognitivo, eu estou dizendo que se você não estiver ouvindo, o ponto ele ajuda, porque a gente... Não, ele jogou para a plateia, o Will é mais malandro do que todo mundo junto aqui. Minha mãe sempre me ensinou
a seguinte maneira, sabe? Às vezes a gente tem que fingir de surdo Cego e mudo. para determinadas coisas. Muito sábia a sua mãe, poder viu? seguir em frente. Então tem hora que eu faço de surdo, mas eu estou ouvindo tudo. Detalhe, todo e qualquer tipo de propostas que venha a atender à necessidade do nosso povo, nesse tempo de campanha, é aquilo que o pessoal quer ouvir. E quem sou eu para poder discorrer dizendo que irão fazer ou não? As políticas públicas que são ofertadas a título de propostas será colocada à mesa quando... E por que não fez quando era presidente? Daquele que ele... Por que não resolveu o problema da saúde lá, quando era lá atrás? Boa. Por que Quem? não resolveu? Só agora Ótimo. que tem essa... Por que a Dilma não resolveu? Mas quem? Por que Lula... Você foram dizer 15, responde. 14 anos, por que não resolveram? Respondo. Sim. Ainda vou responder com o mantra da incompetência desse governo que está aí. Você quer culpar o problema da saúde pública no Brasil desse governo, Não, Buiu? não sou eu que estou culpando. São eles que dizem que o SUS ele está há quantos anos, Cícero, sem aumento na tabela dele? Faz um bocado de tempo. A gente, inclusive, deu a semana passada aqui esses números. Santas Casas, Então pronto. Inclusive, qual governo que está no mandato? Olha, lá vem. E quem ficou 16 anos? Você me O perguntou. telespectador, ele faz conta. Calma, eu estou falando, mas eu fazer faço. conta. É. Exatamente. Mas eu Por isso faço. que uma telespectadora hoje falou. Mas eu faço Rapaz, conta. quando o Buiu pega no microfone, eu mudo de canal. Falou isso. Tá vendo? vendo? ó? Mas tem Tá muito- vendo? Eu sei que você é muito inteligente. Seguinte, ela muda porque eu entro na mente dela e ela não quer aceitar aquele fato de que nós estamos Tá com falando. bromeixo, Buiu. nós Quantos estamos anos falando ficou é o real. partido contrário? Então veja só, o governo da agora não é Dilma. Seu Arnaldo, nem é 30 Lula. segundos para o senhor 30 concluir. segundos. O governo é Bolsonaro. Não aumentou os repasses para o SUS. Teve 2 anos, e eu vou entrar no manto da incompetência dele. Teve 2 anos de pandemia. Então nós vamos desculpar. Aí aumentou. Porque nenhum outro tipo de doença durante 2 anos foi atacado. Os cardíacos, os ortopédicos, os ginecológicos e tudo mais. Então é óbvio, tem 2 anos de atraso nisso aí. E realmente quem entrar... A Dilma não atrasou, vai né, ter- Buiu? Quem realmente... A Dilma quem não en- atrasou, quem né? entrar Ele é militante. Ele só sabe vai fazer militância. ter que cuidar desse outro setor que ficou totalmente à margem. Tem 2 anos que se cuida de pandemia e tem 1 ano de incompetência que só se fala em pandemia.